Então, Rafinha, acho bom você ter estudado, porque vem aí Luciana Genro. Muito bem. Muito obrigado por visitar. Luciana, estou muito feliz com a sua visita. Eu também, muito obrigada pelo convite. Muito feliz. Vamos começar direto ao que interessa. Luciana, você recentemente, disse a favor da legalização das drogas, ou da descriminalização delas, pensar melhor a questão do aborto. Com esses temas, você realmente quer ser eleita, Luciana? Quero ser eleita. Porque você acaba tocando em questões muito sensíveis para uma faixa muito grande da população, que é a população um pouco mais religiosa, um pouco mais conservadora. Isso não atenta um pouco contra o próprio intuito de ganhar ou de vencer essa eleição? Olha, Rafinha, primeiro eu não quero ganhar a qualquer custo, né? Eu acho que esses atalhos para vencer a eleição, como os atalhos que o PT usou lá em 2002, quando fez aquela carta ao povo brasileiro, dizendo que ia manter a política econômica do Fernando Henrique, se juntando com Collor, Sarney e essas oligarquias políticas, ou os atalhos que a Marina está fazendo agora, quando ela se une ao agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos, ou joga no lixo o programa LGBT por pressão desses setores reacionários. Eu acho que não adianta ganhar a eleição e não poder fazer as transformações que eu julgo que são necessárias. E acho também que esses temas que eu estou defendendo, eles são mal debatidos. Né? Então, há uma visão distorcida sobre cada um deles. Por exemplo, o tema do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Sim, claro. Ninguém acha que o aborto deve ser um método contraceptivo. Acontece que 800 mil mulheres ao ano morrem vítimas de abortos clandestinos, como duas agora que foram notícia. Só que como essas duas têm 800 mil todo ano. Então, é uma realidade. Como é que o Estado lida com essa realidade? Respeitando as religiões, e aí cada um vai decidir o que faz, de acordo com a sua fé, com a sua crença, mas o Estado oferecendo um acolhimento para essa mulher. Já que estamos na questão do aborto, a gente considera aí, se fala abertamente, o Brasil, a princípio, é um país laico, e não é bem assim. Acaba que os governantes acabam pensando muito nessas questões, porque às vezes é o próprio desejo da população. Se nós fizéssemos hoje um levantamento, quem é a favor e quem é contra a legalização do aborto, eu tenho certeza que 95% do país ia ser contra a legalização do aborto. Será que realmente o povo quer o que a Luciana quer? Eu quero espaço para debater, para mostrar que as posições não são assim tão maniqueístas como podem parecer. Né? E o outro tema, que é o tema da maconha, por exemplo. A maconha é uma droga sobre a qual não se deve fazer apologia, assim como não se deve fazer apologia do uso do álcool ou do cigarro, mas ela deve ser tratada nesses mesmos patamares. Então, a melhor forma de impedir que haja um uso abusivo ou de oferecer informações qualificadas para os jovens que usam maconha e tirá-los da garra do narcotráfico, né, onde eles vão lá e recebem, inclusive, drogas muito mais perigosas, como crack, é a legalização. Então, fazer o debate. Essa é a sua maneira de pensar essa questão. É mais como o Uruguai ou mais como a proposta do João Willis, que falava um pouco mais de cultura de cultivo particular, clubes de convívio e de uso de maconha? Realmente a legalização. As duas propostas, tanto a do Uruguai como a do Jean, são legalização. A diferença é que no Uruguai o Estado controla. E na proposta do Jean não é o Estado que controla, é a partir desses clubes. Se o Estado controlar a maconha, não vai ficar caro para a gente, Luciana? Eu sinceramente acho que a proposta do Jean é mais adequada para o Brasil. Para a gente, Brasil. Não estou falando especificamente de mim. Pai, eu não fumo. Meu Deus do céu. Faço questão de deixar claro isso, que meu pai todo dia me liga e fala: Rafael, você não é maconheiro, para de falar isso. Eu gostei muito da tua entrevista com o Bolsonaro, depois eu fiquei decepcionada em saber que era mentira, que tu não tinha fumado com o teu pai. Eu nunca fumei, mas não seja por isso. Agora nós vamos acender um baseado. Não. Eu não teria um baseado aqui dentro da Bandeirantes. Não existe. Luciana, vamos mudar completamente. Já que nós estamos falando dessas questões que são muito graves e debatidas de forma aberta pelo teu partido, você acaba não ficando numa posição um pouco confortável demais
por não estar disputando exatamente, não estar com 35%, 40%, aí com 1%, ou 2% ou 3%, se torna um pouco mais fácil lutar, não vira meio utópico e bater na opinião dos outros, não fica um pouco mais simples quando a gente está numa posição como a posição que você está? Eu acho que é o contrário, né, Rafinha? Porque quando a gente está com menos números na pesquisa, a gente precisa crescer. E se o meu objetivo fosse simplesmente ganhar votos, eu poderia adaptar o meu discurso. Inclusive, eu tenho feito um discurso muito contundente em outros aspectos, que não esses que tu mencionaste, que também são muito polêmicos, como, por exemplo, a necessidade de se aumentar a tributação sobre os bancos. Ninguém fala isso. Você fala muito disso. Como é que você entra no banco, Luciano? O gerente deve te odiar. Não, o gerente é um explorado também. O banqueiro é que me odeia. A máquina do Banco 24 Horas deve cuspir na sua cara. A Neca Que Setúbal, exagero. que é amiga da Marina, não deve gostar muito de mim, né? Ela é herdeira do Itaú. Aliás, você tem um projeto muito polêmico, que é a tributação de grandes fortunas. Exato. Aí essa é uma questão que é econômica e que é uma das agendas do pessoal, que fala um pouco dessa questão da tributação de pessoas com muita grana. Marcelo Mansfield, Eu não tenho Abu nada, Janra. filho. E a princípio são 5% para fortunas de 50 milhões. Essa é a Exatamente. ideia. É. Porque tem o Atlas da Exclusão Social do Márcio Postman identificou que existem 5 mil famílias no Brasil que têm uma riqueza, em média, cada uma dessas famílias tem uma riqueza de 400 milhões de reais. Mas são famílias que geram dinheiro para o país. Se você cria uma eu não tenho nem perto de pensar ter uma grana dessas. E já tive 3 ou 4 pessoas que falaram assim, Rafinha, vamos tirar teu dinheiro daqui, Rafinha. Você está sofrendo processo judicial, as pessoas podem limpar a sua conta. Eu decido manter o pouco que eu tenho, que apesar de não... é o suficiente para esses caras se interessarem por isso. Com um projeto desses, é meio óbvio que os milionários vão levar o dinheiro para fora do país. Isso pode ser muito ruim para a gente. Mas eles vão ser tributados lá fora também, porque a maior parte dos países ditos desenvolvidos, como Estados Unidos ou Europa, tem forte tributação sobre a riqueza e sobre a propriedade. E essas famílias não geram riqueza para o país. Mas, Luciana, tem Caribe, eles especulam. Uruguai, não, Caribe. tem paraíso fiscal. Bom, mas se o cara quiser ir para ilegalidade, ninguém tem como impedir, né? Você sabe Mas essas famílias eles têm dezenas de apartamentos, eles têm dezenas de terrenos, eles usam, inclusive, esses apartamentos e terrenos para especulação imobiliária. Então, eles têm joias, eles têm mansões, eles têm muitos carros, né? Então, são coisas materiais também que eles têm, além de dinheiro no mercado de capitais. E esse dinheiro que fica na especulação, ele não serve para nada, Rafinha. Ele não enriquece o Brasil. Ao contrário, ele suga o dinheiro dos nossos impostos que vai para pagar esses juros Mas, aí Luciana, da dívida pública. Quando uma empresa rende na bolsa, ela automaticamente, a ela existe a possibilidade do crescimento de produção, mais gente é empregada. Infelizmente, não é assim. Há uma desvinculação total entre o setor produtivo e a especulação. Uma desvinculação no sentido de que o que está na especulação não vai para a produção. E, inclusive, há uma amálgama aí desses dois setores que os empresários produtivos acabam deixando de investir na produção para botar no mercado de capitais, nos títulos da dívida pública. Por quê? Porque na produção tem risco, a carga tributária é muito maior, uma indústria tem uma carga tributária de 35%. Uma instituição financeira tem uma carga tributária de 17%. Então, a carga tributária que eles pagam no mercado financeiro é muito inferior à que eles pagam na produção. Seu dinheiro está no banco, Luciano? Eu não tenho quase nada de dinheiro. Luciano, Sério. pelo amor de Deus, essas joias, esse relógio, esse óculos, Tudo biju. você vem de boa família. Você está precisando de uma grana? Não, também não tô. Tô para campanha, tô. Se quiser fazer uma doação, contribuir lucianagenro.com.br. Ok, vamos falar então de contribuição de campanha. Você, a princípio, é contra a contribuição de grandes empresas. Eu li isso a O respeito. Estatuto do Pessoal proíbe bancos, empreiteiras e multinacionais. Quem dá o dinheiro para a Luciana Genro? Fundamentalmente vem do fundo partidário, né? E de contribuições de amigos, familiares, militantes. O 90% vem daí.
Perfeito. Qualquer pessoa pode doar. Qualquer pessoa pode doar. Mas tem que se identificar, né? Vamos supor o seguinte, Fernandinho Beiramar ligou para a Luciana, falou, tem uma grana sobrando, quero te ajudar. E aí? Não, aí não dá. Grana Não. suja não dá. Mas por que uma grana suja? Porque ele não vai ter como apresentar esse dinheiro de forma legal, entendeu? Então ele não vai poder me doar legalmente, ele só poderia me doar ilegalmente. Eu não aceito doação ilegal. E doação de um... Perfeito. Vamos falar sobre socialismo, então. Alguns dos formatos... Quando se fala do pessoal, se fala da figura da Luciana, as pessoas têm a ideia de que a Luciana vai transformar Brasil em Cuba. Assim, tem um pouco um medo, inclusive, estabelecido. Como a senhora enxerga Cuba e as diferentes experiências de socialismo implantadas no mundo? Eu acho que a gente não teve nenhuma experiência de socialismo no sentido pleno da palavra, porque socialismo não é só economia sob controle do Estado, é Estado sob controle do povo, portanto, ampla democracia, amplas liberdades democráticas. E nós não tivemos nenhuma experiência como essa. Cuba avançou no sentido econômico, mas, inclusive, devido às restrições das pressões americanas e do boicote, da constante ameaça, não conseguiu avançar do ponto de vista da democracia. Você realmente acha que foi só isso que impediu Cuba de crescer? Eu acho que isso foi muito importante nesse processo. Tem outros elementos, né? O fato de, por exemplo, quem chegou ao poder foi um partido exército, né? Então havia um componente militar muito forte ali encarnado no Fidel Castro. Mas isso é muito... Então essa mentalidade militar também contribuiu para esse processo de autoritarismo. São diversas os exemplos no mundo de estados socialistas e autoritários com um exército muito forte. O exemplo de Cuba não é o único. A gente vê Venezuela isso acontecendo com muita frequência. Inclusive, eu vi você recentemente num depoimento se colocando do lado do tipo, não se colocando do lado, mas apoiando a luta do Chávez há um tempo atrás. Você entende por que talvez o brasileiro tenha um pouco de medo de abraçar o socialismo? Claro, mas é que o fato de que nós tivemos experiências socialistas fracassadas porque não conseguiram avançar nesse quesito das liberdades democráticas faz com que não haja um modelo. E quando não há um modelo, as pessoas se sentem um pouco desorientadas, né? Mas eu acho que a queda do Muro de Berlim, o desmantelamento da União Soviética foi muito positivo. Por quê? Porque antes o modelo era ruim, né? Agora, ruiu, não tem mais modelos. Nós precisamos construir um modelo. E é isso que eu tenho insistido. O Brasil tem que construir o seu modelo. O capitalismo, Rafinha, foi um grande avanço na humanidade em relação ao feudalismo, né? Se nós tivéssemos permanecido no feudalismo, nós não teríamos todo esse desenvolvimento econômico que o capitalismo propiciou. Só que, ao mesmo tempo que ele propiciou desenvolvimento econômico, ele propiciou concentração de renda e largas camadas da população excluídas desse desenvolvimento. Não só das maravilhas tecnológicas, mas até das coisas mais básicas, como saneamento. No Brasil, 50% da população vive em áreas que não têm saneamento básico. Então, a gente precisa construir um outro modelo que avance. Se o nome disso vai ser socialismo ou não vai ser, é o de menos. Mas o importante é que nós precisamos construir um outro modelo econômico, que, sob outras bases, propicie que esse desenvolvimento econômico que o capitalismo trouxe seja distribuído igualmente entre todos. Suas posições a respeito e a favor desse regime socialista, independente do nome que isso vai tomar caso a senhora seja eleita, gera um repúdio de muita gente. Um deles, a senhora recentemente, vamos olhar na tela aqui rapidinho, deu uma entrevista num outro canal, no Danilo Gentili, aonde ele comparou a senhora, podemos botar na tela aqui a montagem rapidinho, onde a senhora foi comparada com Hitler, dá uma olhadinha. Tiraram a sua imagem e colocaram a de Hitler. Primeiro quero dizer que eu estou vendo de perto, a senhora não tem bigode, e é uma comparação um pouco exagerada, mas o que a senhora pensou disso? Repercutiu muito na imprensa essa semana, a gente não tem como não falar. Eu fiquei muito irritada, porque a minha família, inclusive, tem origem judia. A minha avó, a mãe do meu pai, é judia alemã, Herz.
Então, conheço bem essa história, né, do Holocausto e do nazismo, e acho que isso não pode ser objeto de brincadeira. Mas eu queria dizer também, Rafinha, sobre o socialismo, que o programa que a gente está apresentando agora na campanha, ele sequer é um programa diretamente socialista. Tá? Se tu fores ler o caderno, que inclusive nós lançamos hoje, o programa de governo, são propostas de reformas radicais que mexem com os interesses do grande capital. E a única forma da gente conseguir atender essas demandas por saúde, educação, transporte, tudo isso que o povo foi às ruas em junho de 2013 e os que não foram às ruas apoiaram, é contrariando alguns interesses. Então, o que eu estou propondo agora não é a implantação do socialismo da noite para o dia, porque não é assim numa eleição que se faz o socialismo. Eu estou propondo um programa de reformas radicais, no sentido de que elas vão à raiz dos problemas que o Brasil enfrenta, onde é a política econômica, onde é a estrutura tributária, onde é a distribuição de renda. E nem isso o capitalismo é capaz de aceitar. Deixa eu só voltar, porque eu preciso falar desse assunto, disso que aconteceu essa semana, que na verdade é a notícia que a gente tem mais quente dessa polêmica com o outro canal. O que mais tocou na senhora nessa história? De ser comparada com o líder como Hitler, que afinal de contas também era um partido socialista. É claro que não, independente de a comparação ou a não comparação, se faz algum sentido, mas o que tocou mais a senhora? Além do fato da minha família... Chamei de senhora, ofendi? Não. Você, não precisa. a candidata. Tu, né? Tu é gaúcho, também sou. O que te... Além do fato da minha família ser de origem judia, a completa ignorância histórica, né, de quem faz esse tipo de comparação, porque os socialistas foram duramente perseguidos pelo regime nazista, né? Foram mortos também, e então não tem nenhum paralelo histórico entre os socialistas e o nazismo. Quero falar de uma questão importante para mim, que essa me toca e me preocupou muito no teu programa de governo, a respeito de liberdade de imprensa. O que aconteceu recentemente numa entrevista para o Clique RBS, né, que é o portal lá do Rio Grande do Sul, que, aliás, de onde eu fui demitido, porque transei com a minha chefe. Olha lá. Nossa! Aliás, saudades, Deve ter Patrícia. sido péssimo, então, hein? É verdade. Deve ter sido uma péssima atrasada. É verdade, eu transei e fui demitido do Clique RBS. Um abraço, pessoal, que me demitiu. Disse o seguinte: se uma empresa colocar o seu jornal ou sua televisão a serviço de destruir o governo não pode ficar impassível. É preciso que seja tomada alguma medida. Isso me parece cerceamento da liberdade de imprensa, candidato. Tu achas que um veículo de comunicação tem o direito de querer destruir um governo? De qualquer maneira, independente do direito ou não, a liberdade de poder fazer isso precisa ser assegurada para que ela trabalhe livremente. Não, mas é que existe uma diferença entre liberdade de imprensa e liberdade para os donos dos meios de comunicação dizerem e veicularem o que eles entendem que é justo e legítimo de ser dito e veiculado. Mas eu acho que sim, tem que ter o Então, há limites nisso. Tu não pode achar natural, como ocorreu na Venezuela, independente de críticas que se possa ter ao Chaves, e eu tenho, mas, independente disso, nós tivemos uma imprensa que trabalhava permanentemente para derrubar o governo. Mas, Luciana, e aí tu vai permitir que isso ocorra pacificamente? O Chaves derrubou um canal golpista. Um canal golpista que promoveu um golpe contra ele. Mas não é assim que se fiscaliza o trabalho do governo? Não, fiscalizar é uma coisa. Tentar derrubar é outra, totalmente diferente. Independente de tentar derrubar ou não, a liberdade de você poder falar absolutamente o que você quiser enquanto imprensa não é importante para um país que, olha, quanto se lutou, seu pai lutou contra a ditadura, meu pai lutou, a gente conquistou tanta coisa para agora a Luciana vir e dizer, não, precisa ter um controle para que não se destrua o governo? Claro que precisa. Como é que tu vai permitir que uma imprensa faça uma campanha golpista? Isso eu estou falando de televisão. Mas isso é uma percepção sua, Luciana. Não é uma percepção minha. O que ocorreu na Venezuela foi muito claro, foi um golpe. Mas veja, vamos falar da imprensa brasileira. Nós temos hoje, supostamente,
absolutamente liberdade de imprensa. Só que eu, no Jornal Nacional, eu só apareço de 15 em 15 dias como candidata a presidente. Então, só tem 3 candidatos que são considerados como realmente candidatos e têm a sua cobertura diária. Isso causa um dano brutal para a democracia. Por quê? Porque passa para as pessoas a percepção de que só há 3 candidatos ou de que só 3 têm chance de ganhar. Né? Então, nós temos realmente liberdade de imprensa no Brasil? Não temos. Nós temos liberdade para os donos dos veículos dizerem o que eles bem entendem. Deixa eu vou te passar a minha experiência enquanto jornalista, enquanto comediante. A gente não tem, hoje na lei de imprensa, me obriga a conversar 22 minutos com você, 22 minutos com o Levi, 22 minutos com o PCO. É de um protecionismo tão grande que nos impossibilita de ter liberdade até de assumir posicionamento. Eu não posso vir aqui e dizer, eu estou do teu lado e eu te apoio. Isso é de uma crueldade com o país que precisa sim entender qual é o propósito por trás daquelas pequenas notícias que a gente vê nos jornais, aquela tal imparcialidade que no fundo não existe. Nesse momento, não seria importante que todo mundo fosse parcial? A sua proposta leva tudo para o lado contrário. É um controle que vai dar o mesmo espaço para a Luciana, o mesmo espaço para a Marina, e o debate fica daquela forma, em que cada um tem 2 minutos, uma réplica, uma tréplica, e fica um blá, blá, blá. E controle é o que tem hoje, onde algumas famílias controlam os meios de comunicação e decidem quem aparece e quem não aparece. Eu não quero controle, eu quero liberdade, eu quero pluralidade, eu quero espaço para todos poderem se expressar. Eu acho que tu teria que ter o direito de te expressar e dizer quem é que tu apoia, o que não eximiria a ti de chamar os que tu não apoia também para virem no teu programa. Eu acho que a gente tem que oferecer pluralidade para os telespectadores. E liberdade. E liberdade. Até para que a imprensa possa destruir o governo. Com certeza. Até para quem pensa diferente. Perfeito. Até para quem pensa diferente. Mas não para quem promove golpes de Estado, porque golpes de Estado atentam contra a democracia. É outra coisa, Perfeito. É completamente diferente. Luciana, deixa eu perguntar um negócio. Eu tenho visto você falando muito, assisto muito o que você tem a dizer, até porque realmente eu considero que você traz à tona debates que muitos não estão dispostos a trazer. E muitas vezes eu sinto, que sou uma pessoa formada, terceiro igual completo, que tem uma formação política relativamente interessante, muitas vezes eu te perco. Você não acha que você fala difícil demais para o povo te entender? Isso você não cria uma barreira para a compreensão lá da lavadeira que quer saber, que talvez queira as coisas que você quer. É que falando de discurso, de formato... eu falo muito da questão econômica, né, Rafinha? E, de fato, a questão econômica é complexa, é difícil de simplificar e de traduzir. Eu tento, ao máximo que eu posso, simplificar e fazer com que as pessoas compreendam como é possível se dar uma saúde de melhor qualidade se a gente cobrar mais impostos dos bancos, né? Então, muitas vezes, a gente é obrigado até a simplificar um tema que é muito mais complexo, mas eu tento. Às vezes, realmente, talvez eu não consiga. Se tu não entende, é porque eu não estou conseguindo. Não, eu entendo. Eu vou te dizer que em alguns momentos eu te perco, como claro perco, porque eu também absolutamente não domino todas as questões que são debatidas no país. Mas eu tento olhar com o olho do povo ao que você fala e sinto que existe um distanciamento para um discurso que às vezes até seja identificável e eles se reflitam, eles entendam e queiram o que você quer. É que tu vê, por exemplo, um tema como superávit primário, uma palavra... Você entende? É absurda. Isso. Só que é o real. Daí eu sempre falo, superávit primário, o que é? É o esforço que o país faz de economizar os impostos que a gente paga para pagar os juros da dívida. O Lula falava com o Palmeiras, todo mundo entendia. Né? Bom, eu vou falar do Palmeiras. É o seguinte, eu quero fazer uma série de rapidinhas para a gente fechar, tá? E eu quero que você me responda rapidinho o que você tem, em 3 palavras, o que você tem a dizer a respeito desses assuntos. Poder de síntese agora. Casamento gay. Direito legítimo. Faltou uma, candidata. Você pode fazer uhul do final. Super direito legítimo. Ah, ok, perfeito. Guarda manteiga dentro ou fora da geladeira? Dentro da geladeira. Perfeito. Quem guardaria fora? Quem inventou essa pergunta? Deixa rançosa. Fora da geladeira, deixa rançosa. Você fala empregada doméstica ou secretária do lar? Eu não Você não tem nenhum destes.
termos. Tá contando. Claudinha ou Ivete? Gosto das duas. Muito bem, olha, para finalizar eu quero te dar um presente pela tua visita. Eu sei que você vai se tornar, em algum momento, vai ter sim um cargo e talvez se tornar presidente, por exemplo, talvez queira mudar um pouco do teu visual. Então eu quero te dar um presente para de repente uma ocasião mais apropriada. Sei lá, você queira mudar? Ah, pelo amor de Deus. Eu já fiz chapinha uma vez. Eu vi foto sua de chapinha, ficou bonita. Me dá um beijo aqui. Gostou do presente? Gostou do presente? Não vou usar. Essa foi Luciana Genro, senhoras e senhores. Muito obrigado pela visita. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho. E daqui a pouco a gente volta.